Queridos irmãos e irmãs, vamos meditar na liturgia do quarto domingo da Quaresma. E a liturgia inicia-se nos ensinando que Deus escolhe os fracos para fazê-los fortes. Porque Deus, ele não escolhe uma pessoa que já se sente forte, porque ao conquistar a vitória ou as vitórias, ele vai pensar que foi pela sua força, pelo seu poder, e não por Deus que ele conquistou. Então Deus vai chamando os fracos e vai os capacitando para realizar a missão que ele pretende que essa pessoa realiza. Então, nós lendo e meditando pela leitura, percebemos isso. Deus quer colocar um novo rei em Israel. Saul foi indigno, foi destituído do reinado e Deus procura alguém para substituí-lo. Envia Samuel na casa da família do rei Davi e ali o seu pai apresenta seus 7 filhos capacitados em questão humanas, fortes, de boa presença. E na hora que Samuel vê logo o primeiro, ele imagina consigo: é esse, vou ungí-lo. E Deus imediatamente exorta o profeta Samuel. Os homens vê a aparência, mas Deus olha para o coração, não é esse. E um por um dos irmãos foram sendo avaliados, mas Deus não aprova nenhum. E pergunta para o pai deles: não tem mais nenhum filho? E o pai responde: tem um, mas ele é muito novo, ainda inexperiente, adolescente. E o profeta diz: vai chamá-lo. E quando Davi se apresenta, Deus diz: é esse, pode ungí-lo. E Davi é o ungido rei de Israel. Deus mostra que escolhe de fato os fracos. E sabemos como Davi foi um rei poderoso, porque vai dizer a leitura, quando ele é ungido, o Espírito de Deus entra, se estabelece nele, e é assim que Deus faz. Quando ele chama uma pessoa, ele mesmo capacita com seu Espírito para que ele realize prodígios que o homem, sem a graça de Deus, jamais poderia realizar. Foi assim que Davi venceu o gigante Golias e tantas outras vitórias contra os reis poderosos. Ele conseguiu nas batalhas vitórias grandiosas, pela graça de Deus que agia nele. Agora precisamos caminhar nesse tempo da Quaresma para também nos tornarmos fortes, nos tornarmos ungidos. Isso só é possível quando houver a conversão dos nossos corações. Por isso a leitura vai dizer que não sejamos trevas, mas sejamos luz. Que abandonemos tudo aquilo que é trevas e nos aproximemos da luz. E vai dizer: as obras da luz são justiça, bondade e verdade. Se nós entendemos, através da palavra que nos ensina, que as obras da luz é justiça, a obra das trevas
é injustiça. Se a obra da luz é verdade, a obra das trevas é mentira. Se a obra da luz é bondade, a obra da escuridão é própria do mal. Por isso somos chamados a transformar essa realidade, caminhando para a conversão do coração. E a conversão do coração só acontece quando de fato nós começamos a enxergar com a luz de Cristo em nossas vidas. E só Ele pode tirar a nossa cegueira, iluminar a nossa alma, para que possamos enxergar o projeto de Deus para a nossa vida, para a nossa família e para toda a humanidade. Por isso o Evangelho nos traz a passagem de que o cego é curado por Jesus. E se nós nos aprofundarmos neste Evangelho, vamos perceber que este Evangelho é uma caminhada de conversão, é o batismo que leva a pessoa a procurar uma nova vida. Por isso, quando se questiona sobre a realidade da cegueira daquele homem, dizendo: quem pecou, ele ou seus pais? Na verdade, nem ele, nem seus pais. Mas as realidades acontecem no mundo para que seja manifestada a glória de Deus. Porque Deus não nos castiga por causa dos nossos pecados. Mas naturalmente, ao desobedecermos a Deus, a andarmos no caminho da escuridão das trevas, nós acabamos por vivermos uma vida de sofrimento, uma vida de cegueira. Não conseguimos enxergar as coisas maravilhosas que Deus preparou para nós. Mas Jesus está aí. Quando Jesus vê o cego, e que bom nós nos deixarmos sermos vistos por Jesus. Quando Jesus vê o cego, diz: vai na piscina e lava-te. Porque Jesus tinha passado lama e cuspe, fez um lodo e passou nos olhos daquele cego. Ou seja, símbolo da sujeira, do lodo, da lama que nós estamos, sendo purificados pela água de Jesus, a água purificadora. Primeiro, o cuspe, podemos dizer que simboliza aquela mesma água que a samaritana bebia, mas não matava a sede. Mas quando Jesus manda que o cego vai na piscina se lavar, é aquela mesma água que Jesus disse para a samaritana: se eu te der desta água, nunca mais voltará a ter sede. Foi o que Jesus realizou na vida daquele cego. Quando ele provou desta água que Jesus oferece, que Jesus nos manda nos lavarmos, nunca mais voltaremos à cegueira. E assim enxergaremos plenamente as maravilhas de Deus sendo realizadas em nossas vidas. E quando esse cego volta, já curado, as pessoas já não reconhecem. Este é aquele que andava mendigando, este é aquele que era o cego, mas ele está vendo perfeitamente. As pessoas olham para aqueles que tinham uma vida velha,
nos vícios, na mentira, no pecado, e quando eles mudam de vida, se questionam, ou se questiona, este era aquele que tinha aquela vida de pecado? Porque a pessoa mudou totalmente o seu coração e despertou nele, com a graça de Cristo, uma nova vida, uma nova caminhada. Mas nós precisamos também, nos ensina o Evangelho de hoje, não fazermos da religião que nós vivemos o ponto de referência para todas as coisas. Os fariseus, em suas convicções religiosas, vai dizer que quem curou aquele homem da sua cegueira é um pecador. Na verdade, temos que entender que a graça de Deus age independente das nossas convicções religiosas, porque muitas vezes nós nos apegamos tanto em nossas doutrinas que não acreditamos nos milagres de Jesus, porque achamos que as nossas doutrinas são maiores do que o poder de Jesus. Jesus pode curar qualquer pessoa, seja protestante, seja católica, seja do rito oriental, e assim Deus nos ensina que quando Ele quer tirar a cegueira de uma pessoa, Ele pode fazer isso porque Ele quer que aquela pessoa se converta e comece a servi-lo. E quando mais a pessoa é curada, quando mais a pessoa é pecadora e ela se converte, ela vai servir o Senhor com mais dedicação. Por outro lado, também precisamos não ter medo de sermos perseguidos e anunciarmos a verdade. Quando os pais daquele cego são questionados se de fato era o seu filho, eles dizem: pergunta para ele. Ele já tem idade, ele pode responder. Ou seja, com toda certeza, eles não disseram que foi o seu filho que foi curado por causa do medo. Quem experimentou a graça na sua vida, a graça de Cristo, não tem medo de anunciar a verdade. Foi exatamente isso que fez o cego. Depois de ser curado, ele não tem medo mais de nada. Quando lhe questionam sobre quem lhe curou, ele vai dizer que foi Jesus. E quando os fariseus, doutores da lei, querem que ele seja questionado de maneira mais profunda e até criticando, ele diz com toda a coragem: vocês também querem se tornar um discípulo dele? E aí ele cria a fúria naqueles homens que viviam na mentira, e por isso eles espraguejam o cego que agora tinha sido curado e anunciava a verdade sem medo de autoridade, sem medo de nada, porque Deus havia agido profundamente na vida dele. Agora, é importante nessa catequese do Evangelho de hoje, nós percebemos algo muito importante. Jesus aparece, vê o cego, cura ele da sua cegueira, depois desaparece. O cego passa por muitas dificuldades, por muitas perseguições. Tem que se explicar por si mesmo. Parece que Jesus
tinha esquecido dele depois da cura. Mas não. No final do Evangelho, Jesus aparece. Você sabe quem te curou? Quem, Senhor? Sou eu que estou te dizendo. E naquele momento, já no final da narrativa, Jesus aparece de novo. Nas nossas vidas, a coisa acontece assim. Somos batizados e parece que durante toda a nossa vida estamos sozinhos. Nas nossas tribulações, nas nossas dificuldades, nas nossas situações que somos perseguidos, mas no final, Jesus aparecerá no dia que nós nos encontrarmos com Ele na eternidade e novamente mostrará que Ele nunca nos deixou, esteve sempre conosco, mesmo nas provações, nas tribulações, Ele jamais nos abandonou, esteve sempre ao nosso lado. Assim é Deus, na sua pedagogia, os seus ensinamentos, para que possamos confiar unicamente nele. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.